lavado com água limpa. Olha só que coisa linda. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aí nós vamos nos entrar de cabeça na história do resgate que Cristo fez por nós, pagando um alto preço. Pagando um alto preço na cruz do Calvário, simplesmente para ter o homem, para ter a mulher, para ter a humanidade novamente diante de Deus. Se nós continuarmos lendo 10, e você pular para o 11, você vai ver que o próprio sacrifício, o véu foi rasgado, fala mais adiante, que foi a própria carne do Senhor, porque na época dos sacerdotes, só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, mas o véu do templo foi rasgado, o que significa também que a carne de Cristo, que é esse véu espiritualmente falando, ele foi rasgado pelos nossos pecados e deu-nos o direito de entrarmos diretamente diante do Senhor, o nosso Deus verdadeiro. Então, iniciando e continuando a mensagem do Fernando, todos pecaram, todos foram destituídos. Nós no início, a nossa identidade era diretamente com Deus, no início, antes do pecado. Deus descia para falar com o homem. Depois do pecado, ele teve que ser colocado pelo lado de fora. As coisas mudaram, mas houve uma esperança, porque o próprio Deus prometeu uma liberdade, prometeu um caminho, prometeu a fórmula da, como se diz? A fórmula, me ajude aí, a fórmula da vitória. Essa é a palavra que eu estava querendo lembrar. A fórmula da vitória, irmãos, estava em Cristo. É esse sangue, agora foi dilacerado, entendeu? Essa carne dele que foi dilacerada pelo meu pecado, pelo teu pecado, foi esse véu, na realidade, aqui na igreja, na graça, na época da graça, esse véu que se rasgou, dando-nos o direito de nos colocarmos diante de Deus. Glória a Deus. E agora aqui, o escritor aos Hebreus está falando assim, cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Aonde estava essa má consciência? Meu irmão, minha irmã, essa má consciência ela está entrelaçada em nós, Quando nós não estamos em Cristo, e o brasileiro, diga-se de passagem, que gosta de tomar vantagem em tudo, Samuel? O camarada quer tirar proveito de todas as formas. E o Fernando aqui falou também que foi ensinado, foi educado pelo pai a não tomar nada de ninguém, Foi isso que ele falou aqui? Então essa palavra aqui cai como uma luva para isso. O homem já limpo, lavado pela água pura, e a consciência liberta das coisas malignas. E é em Cristo que você acha isso. É em Cristo. Não adianta, como foi dito, eu me pintar de Santa Roma aqui na igreja, e lá na escola, lá no trabalho, lá dentro do meu lar, ser realmente uma turbulência, uma coisa totalmente contrária àquilo que nós pregamos. Era justamente como os fariseus viviam, entendeu? Os inimigos número 1 de Cristo, fariseus, não tanto os saduceus, mas os fariseus estavam mais na boca, mais no pé, procurando aonde é que poderia haver uma falha de Cristo, Mas louvado seja o nome do Eterno, porque na realidade o Senhor Jesus, como homem, como Deus, não falhou em momento algum. E agora ele vem aqui, falamos para que nós cheguemos com o coração realmente puro diante dele. Eu entendo com essa palavra aqui, irmãos, é como você realmente se jogar, sabe, inteiro, de corpo e alma mesmo assim, Senhor, eu estou aqui por inteiro, eu estou aqui para assim aprender a fazer, procurar fazer a tua vontade, sabe, se jogar no braço de Deus. Eu tive uma experiência muito peculiar, muito particular, que outras pessoas também tiveram, que cada um de nós, quem não teve, terá o seu momento a sós com Deus. Isso aí é inevitável, tal qual
nós teremos também que chegar diante de Deus, e só Ele e eu, só Ele e você, só cada um de vocês individualmente, cada um de nós individualmente, chegaremos a Deus e prestaremos conta de tudo. E essa hora, meu irmão, minha irmã, ninguém vai responder por você, é você mesmo. Então, o escritor aqui, ó, cheguemos, irmão, irmã, chegue com um coração verdadeiro, com um coração puro. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Qual que é a nossa esperança? Meu irmão, eu vou falar por mim, quando eu estava no auge, no pico, no ponto máximo, que para mim era como eu anelei, como eu, queria estar com Deus naquela hora, mas não era daquela forma. Sabe quando você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída? Mas meu Deus, como eu queria estar com o Senhor agora. Eu e Deus ali naquele momento de angústia, né? Mas o importante é reter a fé, uma vez que foi nos dada. Tem um hino que fala da harpa, é pela fé que uma vez que nos foi dada. Exatamente. E aí, passando mais adiante, na pessoa de Enoque, que é no capítulo 11, ele tipifica um tipo de igreja. Enoque viveu 365 anos. Ele alcançou graça diante de Deus e fora tomado pelo próprio Deus. E não viu o quê? A morte. Ele não viu a morte. Olha aqui a igreja sendo assim, um símbolo da igreja aí. A igreja, quem crê, os pré-tribulacionistas, não acredita que a igreja passará na grande tribulação. Tem algumas variantes acerca dessa doutrina, que tem os pré-tribulacionistas, tem os tribulacionistas e tem os pós-tribulacionistas. Ou seja, uns que acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes, outros no meio e outros após o período de tribulação, que são 7 anos. Meu irmão, aqui o X da questão não é qual período que você vai querer realmente estar. O que importa é que você tem que guardar a fé, independente do momento que ele vir. Ele vai vir em um momento, num abrir e piscar de olhos, ele vai vir e buscar a sua igreja, não importa. Se é pré-tribulacionista aqui, como é a linhagem do nosso pensamento, de linha teológica, se é pós-tribulacionista, não importa. Porque a qualquer momento, amanhã não sei se eu vou estar vivo, né? Mas uma coisa eu tenho que estar ciente e certo, que a fé em Cristo Jesus, ela tem que estar aqui guardada. E é por isso que esta palavra, ela cai como luva para mim nessa noite, que eu tenho que guardar essa esperança viva, né, em Cristo Jesus no meu coração. E aqui no versículo 5 do capítulo 11 diz assim, ó: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado. Por quê? Porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. A morte, irmãos, foi uma palavra dada por Deus após o pecado, e essa palavra não volta mais. Não volta. Tanto é que para aniquilar a morte, Deus teve que enviar Jesus, né? A Bíblia fala: tragada foi a morte, por quê? Pela vitória. Amém, glória a Deus. Mas, ou seja, Deus não voltou atrás. Ele lançou aquela palavra depois que o homem caiu, e ela está de pé até hoje. Jesus vai voltar e ela vai continuar matando gente aí, entendeu? No período. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, ele tem o poder de realmente abrir a sua boca e falar assim: eu tenho vida, porque realmente Cristo é a vida que habita em mim. Então é isso, irmãos, que essa é a esperança viva que aqui o escritor está falando. Haja o que houver, passe o que passar, você tem que ter essa veracidade na sua vida, você tem que ter essa certeza, e ela tem que ser plena. Porque o camarada que tiver assim, não sabe para que lado que vai, uma hora está aqui, outra hora está em cima do muro. Ah, meu amigo, se você estivesse em cima do muro, quando o muro de onde? Berlim? Foi de Berlim. Você ia cair junto com o muro, estava em cima do muro, não estava nem de um lado nem do outro. Derrubou o muro, você ia cair junto com o muro. Tinha como escapar? Não é fácil para poder voar. Ia cair.
Então é importante que nós venhamos reter. Então não são palavras bonitas, mirabolantes, que fará com que o Espírito Santo fale e toque no teu coração nesta noite. Simplesmente você tem uma identidade. Volte às suas origens, né? E pare, onde o versículo que o Fernando leu, em Romanos, a saída é Cristo. Acabou. Acabou. Entendeu? A saída é Cristo. E aí, a minha conclusão é que nós temos que reter, ou seja, guardar com firmeza. E vamos ter o tipo de Enoque na nossa vida. Porque ele tipifica a igreja que não pecou, que agradou a Deus, e por isso Deus tomou para si. É verdade. Então, esse é o papel da igreja. Uma igreja que foi comprada, lavada, remida no sangue do Cordeiro de Jesus. Então, maravilhoso. Vocês que foram bem-aventurados mais que eu no dia de hoje, tiveram pela manhã, pegaram a palavra que eu não peguei, mas eu saio regozijado dessa noite daqui, porque eu tenho firme no meu coração essa certeza, e eu acredito que vocês também têm essa certeza, que é o prêmio maior, né? É o prêmio maior do ser humano, é ter isso, irmãos. Então, o camarada, muitos e muitos relatos que há de pessoas que têm de tudo, mas têm uma vida infeliz, não tem certeza nem para onde vai, nem tampouco se lembra a origem dele, que não está tendo mais identidade, entendeu? E não sabe para onde vai, e o camarada acaba se matando. Tantos dinheiro, milhões de dólares, e seja lá qual moeda que for, mas não tem Cristo, irmãos. É uma vida vazia, uma vida oca. Mas Cristo tem nos mantido, né, como igreja. Se você pegar um pouco da história da igreja, nós temos assim uma pincelada da história da igreja, os altos e baixos que a igreja passou. Meu Deus do céu, é coisa de doido mesmo. E essa igreja está aqui firme e forte. Glória a Deus, aleluia. Só realmente pelo poder mesmo. Sabe? O sacrifício de Cristo foi perfeito. E aí, ó, ninguém teve a chance de realmente apagar o fogo um dia, realmente. É como diz aquele corinho, o Cido cantava. O Cido, cunhado do bispo, é o irmão do Romero ali, ó. O Cido Romero. Mas não pode apagar, a gente só lembra do Cido. O pavio que fumega. Então, esse fogo que um dia foi realmente aceso na tua vida, ele não pode apagar. É para você reter isso. E nós somos uma nação bem-aventurada, e glória a Deus pelo rumo que se tomou. Até aqui eu posso dizer assim, glórias a Deus. Porque assim, aos nossos olhos, irmãos, a Bíblia fala, é bem clara quanto a isso, que a nação ela é bem-aventurada quando ela tem Deus por Senhor. Não é isso? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. É verdade. Então nós aqui estamos com essa visão que todos têm ouvido em alto e bom som, né? Que a nossa nação ela vai ter o papel, né? Um papel muito importante como nação, aonde nós teremos a liberdade de adorar esse Deus. Como é a palavra do Bolsonaro? Não, diga assim, ó, e Deus acima de todos. Então, é nesse sentido, porque o contrário, a família já estava sendo desfeita, os valores da família estavam para baixo, não estava valendo nada, e agora nós temos, assim, uma liberdade, um tempo a mais. Então é importante, olha só, capta aí, essa palavra, cheguemos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Esse é o tempo para você se lançar, irmãos. Nesse governo, até pelo menos eu quero deixar isso, pelo que foi dito, você vai ter o tempo e a liberdade que quiser, entendeu? Assim, para você se jogar mesmo, que pode ser o último tempo, entendeu? Pode ser. Então, assim, as coisas da palavra, né, em termos de palavras proféticas, quase tudo já se cumpriu. Já está falando aí que, né, isso já de muito tempo, até
na década de 90, ainda quando nós tivemos assim uma palavra de, não sei se foi 3 dias, com o Dário Salas. Você estava lá? Paulo? Dário Salas, você já estava lá? Não sei se foi 3 dias ou se foi uma semana. E veio, você estava? Chileno, Dário Salas. Aonde assim, que para nós era um absurdo falar que a gasolina, a água ia valer mais que a gasolina ou que o petróleo em si. Que foi a primeira vez que eu era molecão ainda, mas assim, nós era meninão. Até hoje. Então, era assim, irmãos, uma coisa assim, jamais pensada. Jamais pensada. E eu estava na casa do meu irmão hoje, do Djalma, nós estávamos tratando de umas terras que o meu avô passou por. Meu pai tem lá e nós estávamos tratando sobre isso, documentação e tudo mais. Aonde ele estava falando lá de um lago muito grande que tem assim na divisa da terra do meu avô, muito grande, assim, que ele ainda meninão, Djalma, meu irmão, é o mais velho, ele pensando assim, ainda jovem, que nunca, jamais, se a água acabasse em todo lugar aqui, realmente era um manancial. E chegou há um tempos atrás aí a notícia que aquilo lá tinha secado. Tinha secado. Então eu estava tratando sobre isso. Então o que eu quero dizer com isso para os irmãos? É tempo, essa oportunidade que Deus está dando para a igreja, é tempo da gente, sabe, se renovar. Como diz aí, qual que é o lema da igreja? É o ano o quê? Do renovo. Olha como cai como luva na nossa mão. É o ano do renovo, irmãos. Começou 2019 e é tempo da gente andar de cabeça erguida. Sabe, aquele animalzinho, ele fica de pé. Como que é o nome lá? Suricate. Suricate, né? Suricato. Suricato ou suricate? Suricato. O suricate é um bichinho, né? Pequenininho. Mas quando ele ele está olhando, né, os outros lá, guardando lá, o sentinela, está vendo se tem algum animal ali, predador, ele se levanta e fica assim, ó, de cabecinha erguida, corpo erguido, olhando para todos os lados, né, para aquele bichinho assim. Então, é tempo da igreja estar nesse posicionamento, entendeu? Guardando firme aquilo que nós já recebemos. Sabe aquilo que você recebeu? Você tem que guardar, porque virão tempos difíceis. Então, se você guardou, você vai ter. É a mesma passagem das 5 prudentes das virgens e das 5 nécias. Então, que nós sejamos os sábios, entendeu? E vamos se guardar, render firme. E vamos estar aqui como Cristo, né, deixou a sua igreja, aqui na pessoa de Enoque, uma igreja perfeita, né, aonde Deus se agradou e levou para si o que vai acontecer com a igreja verdadeira, e a igreja será tirado de dentro da igreja. Nem todos que estão arrolados no livro lá de membros subirão, mas aí cabe a cada um ver realmente se está de acordo com o que está essa palavra nos dizendo. Então, ninguém é juiz, só Deus. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que cada um olhe para o seu nariz e para o seu umbigo, né? Deixa dos outros, cada um cuida da sua vida. E aqui nós unidos, uns cuidarão uns dos outros, somos corpos, e assim estaremos firmes com Cristo. Bispo Fila, a palavra é sua. Então, tem alguém que ouvindo essas palavras, essas considerações, Fernando falando de identidade, falando de genealogia, né? Falando e terminando na palavra de Romanos, essa palavra, acho que o versículo-chave de Romanos, né, que a gente se lembra bem, né? Esse é um dos versículos que fala que todos pecaram e precisam da vontade de Deus. Tem um outro que é muito forte. Quem nos separará do amor de Cristo, que também é Romanos. Então, se você fazer um resumo de Romanos, vai se ter nessas palavras aí, entendeu? Que o homem caiu, pecou,
e em Cristo ele se acha novamente. Então, tem alguém que quer se reconciliar com Cristo, que quer fazer um retorno, pelo jeito aqui todos são crentes, e o importante, não basta ser crente, tem que estar ligado na videira verdadeira que é Cristo. Graças a Deus. Orar pela família, vem isso aqui, rápido, correndo. Então nós vamos nos colocar de pé. Eu queria que você desse a sua mão, ficasse junto com a sua família, deem as mãos. Nós vamos estar orando porque o Senhor vai renovar as alianças no meio das famílias. Às vezes alianças quebradas, o Senhor vai realmente, fazer um conserto. Estaremos orando agora. O Senhor realmente abençoar as famílias brasileiras. Pai querido e santo, neste momento, Senhor, eu me coloco mais uma vez diante de Ti, Senhor, te pedindo, Senhor, em favor das famílias, Senhor, que fazem parte deste rebanho. Senhor, nós sentimos que os Teus olhos estão inclinados, Senhor, neste momento. Senhor, contempla cada família, abençoa, Senhor, cada família, Senhor. E se nesta família, Senhor, existe um filho, existe um marido, existe alguém, Senhor, que ainda não se decidiu, Senhor, toca no coração. Porque nós, Senhor, tomamos posse, Senhor, daquela palavra que diz: crê no Senhor teu Deus, e tu e a tua casa será salva. Nós queremos a nossa família salva, Senhor. E eu já te dou graça, Senhor, por todas essas que estão aqui, Senhor. Dá uma semana de vitória. E eu já te exalto, Senhor, pela vitória que nos concedeste, Senhor, neste ano. Porque teremos luta, mas seremos vencedores, porque Tu nos garante. Ó maravilhoso Deus, é no nome de Jesus que eu te peço. E como diz a Tua palavra, que o que pedimos no nome do Teu Filho, Tu nos dará. Eu já te agradeço. Amém. Então, estenda as nossas mãos.